Ô, pastor, mas a gente falou aí de coisas bizarras, de confissões que as pessoas fazem daquilo que elas mesmas já praticaram. Pessoas que fazem mesmo o mal, né? Mas a pergunta que fica, se Deus é tão bom, por que existe o mal? Meu Deus. Não é? Essa é a tríade, né, dos ateus. Você sabe que existe uma tríade sobre esse assunto lá, que é Deus é amor, Deus é poderoso, mas o mal existe. Você já ouviu essa tríade? Eu não ouvi. Deus é amor, Deus é poderoso, Deus é bom, mas o mal existe. Por que o mal existe se Deus é tudo isso? Não é ele que governa céus e terra? Por que o mal existe? Isso é complexo até para responder, né? E aí, a gente tenta responder, né? Isaías 45:7, a Bíblia diz que Deus faz a luz e cria as trevas. Eu faço... É como se Deus faz o bem e cria o mal. Aí muita gente diz ali que o mal não é o mal em si, mas o mal moral, né? E aí é um assunto que a gente sabe que Deus ele é poderoso dentro da sua transcendência, porque o amor é imanência. Amor é misericórdia, bondade, longanimidade, é imanência, é relacionamento com o homem. Mas o Deus poderoso, ele transcende. Então, Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, imutável, soberano, eterno. Eterno, a gente acha que eterno é aquele que nasce e nunca vai morrer. Não, isso faz parte da eternidade. O eterno é aquele que não tem início, não tem meio, não tem fim. Deus não tem início, não tem meio e não tem fim. Deus é onipresente, ele está em todo lugar, e Deus é onipotente. E quando você estuda sobre a onisciência e presciência de Deus, você vê que para Deus não existe passado, presente e futuro, e não existe nada no tempo e no espaço que Deus não saiba. E uma prova disso é o Apocalipse. Deus sabe como a história vai terminar. Já está lá escrito como tudo termina. É o que o Billy Graham diz, né? Eu li a última página da Bíblia, eu sei que tudo vai ficar bem. Tudo termina bem no final. O bem vence o mal. Não é o mal que vence o bem. Então, assim, eu vou dar uma visão minha, teológica, né? E aí eu vou dizer que é uma tese teológica, quem quiser, né, acreditar. O que Deus criou em si foi o único querubim ungido da Bíblia. Que a gente deu o nome dele, né, por ser a estrela d'alva de Lúcifer. Foi Jerônimo, né, que trouxe essa luz aí a Lúcifer, né, que é um nome que não existe na Bíblia. Em nenhum original você vai achar Lúcifer para os outros nomes, né? Isso é diabo, Satanás, tal. Não existe, então, o nome Lúcifer na Bíblia? Não, isso é religioso. Não biblicamente, é totalmente fora do... Vem do latim até. Então podemos afirmar que Lúcifer não existe na Bíblia? Não, na Bíblia, não. Só o adversário, Satanás. Pode ser por ele ser a estrela ladrão, da alva, a serpente, né? Que traz a alusão de luz, mas biblicamente não. Agora, vamos nessa questão. Deus criou o querubim ungido, o único. O único. Agora, Deus sabia que ele ia se rebelar? Então, aí que entra dentro do questionamento, porque o senhor acabou de falar que ele é onisciente, sabe de todas as coisas, presente, passado e futuro. Vem cá, aí surge um monte de questionamentos aí que talvez não há resposta. Se Deus sabia que o Lúcifer iria se rebelar e seria o motivo da degradação da humanidade, do ser humano, que é a coroa da sua criação, por que Deus criou esse traste, então? Aí entra a questão. Deus criou um ser livre, com livre arbítrio, né? E aí vem duas questões teológicas. O mal surge em Lúcifer. Mas quem criou Lúcifer? Deus. Deus sabia para onde ia o caminho, sim ou não? Sim. Mas ele não criou um ser como uma máquina, ele criou um ser livre. A decisão quem tomou foi quem? O Lúcifer. Lúcifer. Mas como o mal surge em Lúcifer? E aí entra. Então, entra uma questão assim, por que Deus criou? Eu vou dar uma ideia assim. Existe o ato, que é o ato de eu ter uma ideia. Então, imagine que eu tenho um ato aqui, uma ideia. Eu vou criar essa garrafa de água, mas eu vou colocar elementos nela que pode gerar um vírus que vai matar a humanidade toda. Está aqui. Eu tenho um ato. Isso aqui está na minha
mente. Se eu não criar isso, eu vou morrer e a ideia, Vai junto contigo. o ato vai comigo. Agora imagine Deus que é eterno. Surge a ideia de Lúcifer e automaticamente tudo que poderia vir dele. Um ser livre que poderia tomar decisões. Se Deus tem o ato e ele não cria, o que ele iria ter que conviver? Com o mal dentro dele, entre aspas, Não. por toda a eternidade. Olha a doideira. Aí tu buga a minha mente. Você estava dizendo que o mal estava dentro de Deus? Olha só, o Lúcifer, com livre-arbítrio, com o futuro que iria... Aí como é que eu posso destruir? O pessoal vai te escrachar Vai. depois dessa. Ah. Tu tá dizendo que mas vamos lá, tem um... Aí dentro da metafísica existe o ato e a potência. Então o que acontece? Eu crio. E o que eu posso fazer a partir do eu criar? Isso não me gera mais nada. Eu crio porque eu tenho o poder de destruir. Então se manifesta o anjo que se rebela. Mas automaticamente ele não tem mais poder nenhum dentro de mim. Ele está fora. Então esse ato se transformou numa potência. E a potência eu posso destruir. Você está entendendo? Entendi. Aí vamos para o livro de Jó. Então, só melhor. Então, enquanto Lúcifer estava na mente de Deus, o anjo com livre-arbítrio. Com livre-arbítrio, Deus não tinha o poder de destruí-lo, porque senão ele se autodestruiria. Ou viveria com ele por toda a eternidade. Então, qual é a melhor? Conviver com o ato ou gerar a potência? E é eu que estou no controle. E destruir. E destruir. Rapaz, isso é filme, irmão. Ficção científica. Mas vamos para a Bíblia. Vamos lá. Agora todo mundo vai para... Agora vai pro nível hard aí. Agora tu... Vamos lá, Jó... Bugou a minha mente geral. Vamos lá, Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Os filhos de Deus estavam reunidos e veio quem também? Satanás. Eu só consigo ter essa visão de Jó. Veja que Jó é o primeiro livro da Bíblia, Jó está antes de Gênesis. É bom ressaltar isso, né? Que quem escreveu Jó foi o próprio Moisés, o primeiro livro da Bíblia. Talvez Moisés, né? Bom. É a mesma coisa que Hebreu, mas vamos lá. Jó é o primeiro livro da Bíblia com o hebraico mais complicado. Existe muita codificação no hebraico de Jó. Mas vamos lá. Os filhos de Deus estavam reunidos e veio também Satanás. Deus perguntou, onde tu vem? O que ele respondeu? De rodear a terra e passear por ela. Há quem disse que Satanás foi o primeiro itinerante. Né? O que acontece? Vamos lá. Dois princípios. Que reunião era essa? Eu só consigo essa resposta em Gênesis 1:1 e Isaías 45:17. No princípio, nos dois textos está dizendo assim, no princípio criou Deus os céus, plural, e a terra. Só tem uma terra. Mas Deus criou os céus. Tudo que Deus criou é habitável. Certo. Então, imagine, e isso me dá uma lógica escatológica para dizer isso, por que a Nova Jerusalém tem 12 portas e as portas estão abertas? Porta representa o quê? Acesso. Por que a Bíblia diz que dentro da Nova, lá no céu, existem os carros de Deus e os carros de Deus são 20 milhares? Porque no estado de glorificação da Nova Jerusalém nós teremos acessos a outros mundos. Daí o povo vai vibrar e vai dizer, tem vida em outro planeta. Aí quando você estuda a dimensão do universo, é muito grande para não ter nada em lugar nenhum. Mas o que existe são seres criados que regem a adoração a Deus. Porque Deus criou os céus e criou a terra. E veja, a pergunta de Deus para Jó foi, da onde para o diabo, para Satanás? A palavra Satanás é acusador. Sim. Então, é Hat Satan. Satanás é acusador. De onde tu vem de rodear a terra? Passear por ela. Aí, veja bem, duas coisas que eu preciso entender. Os filhos de Deus estavam reunidos e veio também Satanás. O veio também, eu preciso explicar aqui. O veio também... Imagine você deu uma festa para tua filha. E eu briguei com você. A gente tá brigado. E eu sei da festa do teu filho, eu vou lá. Na festa do filho, participo da festa. Aí você encontra o Léo. Daí o Léo não foi na festa, perguntou, e aí, como é que foi a tua festa? Foi tudo legal, mas veio também o Carlos. Que não foi convidado. É um intruso.
O veio também fala que Satanás se apresentou como um intruso. A outra questão do hebraico que a gente precisa entender, de rodear a terra e passear por ela, é outra coisa que precisa se entender. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Então, veja bem, no Antigo Oriente, que é na Mesopotâmia, não existia advogado de acusação e o rei. Imagine que você é o rei lá e você tem a população lá. E aí, o que o rei fazia? Ele se vestia como plebeu e ele ia rodear a terra. E ele ia para as fogueiras e perguntava, e aí, o que estão falando do rei? Ah, tá tudo bem, tal. Daí ele ia para outro, tal fulano ali fica falando mal do rei, diz que quer matar ele. Porque o rodear a terra é tipo assim, a terra é minha, eu governo sobre a terra e eu cuido da terra. Então, quando o Satanás diz, eu vim de rodear a terra e passear por ela, ele estava dizendo, o governo da terra é meu. A terra é minha e os homens são meus. E isso é tão forte que o que o Satanás ofereceu para Jesus? Os reinos deste mundo. Ele se acha dono da terra. Ele se acha o dono e o governo da terra. Qual foi a resposta de Deus? Observaste? Tens observado o meu servo Jó? Meu servo Jó. Um homem íntegro, fiel. Aí veja, viste tu meu servo Jó. O que Deus estava dizendo para o diabo? Que ele não era dono da terra. Por quê? Eu só posso ser dono de algo se eu tenho a totalidade. Então, por exemplo, você compra um carro financiado, o carro é teu? Ainda não. Eu só estou pagando as prestações. Se você pagou, vamos lá, 48 prestações, você pagou 47 prestações, o carro é teu? Ainda não. Só se eu parcelei em 47 vezes. Mas se você estiver devendo uma prestação, o banco dá busca e apreensão, porque o carro não é teu. Verdade. Você só é dono do carro se você pagar as 48 prestação. O que Deus estava dizendo para o diabo? Enquanto tiver um homem só me adorando na terra, o governo da terra é meu. Forte, é por isso que Deus falou. Trocou de assunto, né? Quando o Satanás fala de rodear e passear por ela. Aí Deus já tira Satanás de lado e diz, tem visto o meu servo. Aí olha só o nível. Mas o Senhor cercou ele de bem. Essa foi a fala do diabo. Ele tem tudo, ele é rico, ele é próspero, olha para a família, olha para tudo que ele tem. O que Deus disse? Toca em tudo. Só não toca na sua saúde. Sua alma. Sua alma. Aí, veja bem, Jó perdeu tudo. Ele perdeu os rebanhos. E aí, no capítulo 1, verso 17, 18 lá, eu acredito assim, Fábio, que o diabo queria a glória para ele. Na minha visão ali, o diabo parou do lado de Jó. E disse, você vai dizer agora que eu destruí teu patrimônio, tua família, teus filhos, tudo que você tem, e a tua saúde. Aí vem o mensageiro e diz, olha só. Então, o que o diabo queria era a glória da destruição da vida de Jó. Do mal. Do mal. É aí que entra. Pegou a visão. Rapaz. Olha só. Vem o mensageiro. Irmãos, eu já tive velório de mãe que perdeu filho. Agora, perder um filho, tudo bem. Agora, imagina você perder 10 filhos. E eu tenho certeza que o diabo parou do lado de Jó e disse, agora ele vai dizer que eu destruí tudo. Quando vem o mensageiro e diz, teus 10 filhos morreram, só eu fiquei para te trazer a notícia. A Bíblia diz que Jó rasgou as vestes, rapou a cabeça, jogou cinza, ele se prostrou e ele fez o quê? Adorou. Mas o que ele falou? Nu eu saí do ventre e nu eu tornarei. Aí Jó vai dizer algo. Deus me deu tudo que tinha. Agora eu pergunto, ele poderia dizer que o diabo levou tudo? Poderia. Mas ele vai dizer, Deus me deu tudo que tinha, mas Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe o que é isso? Jó não atribuiu ao diabo nada do que aconteceu com ele. E aí entra a questão, o que Jó foi?
Existe até... Eu estou associando aqui o versículo, mas na verdade é a canção da Rose Nascimento, né? Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal tu não queres aceitar, né? Que ele falando para a mulher, falas como uma louca. Falas como uma louca mulher. Porque ela fala para amaldiçoar Deus e morrer. Falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. Então o próprio Jó está dizendo, o bem e o mal veio de Deus. Aí, vamos entrar aí. Oh, arrepiou aqui agora. Quem não chegar até aqui no corte... Ô Danilo, faça o corte completo. Né? Porque eu já estava aqui já julgando o pastor Carlos Cardoso. Agora entra o mais forte. O mais forte. Jó não foi uma testemunha para nós. Apenas. Jó foi uma testemunha para os anjos que não se rebelaram. Jó foi uma testemunha para os anjos que se rebelaram. E Jó foi uma testemunha para nós. Que vale a pena ser fiel a Deus. Então, veja, Jó mexeu com todo mundo espiritual. Ele mexe com os que se rebelam, os que não se rebelam e os homens. Que Deus está no controle de tudo e nada acontece na terra sem a permissão de Deus. Existe uma permissão de Deus. E na vida de um escolhido, mais ainda, nada acontece na vida de um escolhido sem a permissão de Deus. Só que daí, Fábio, entra outra questão. O bem e o mal é permissão de Deus, então. Existe permissão de Deus. Mas por que então Deus permite? Não chega é a permitir questão, o mal, pastor? Entra a questão. Deus, sem existência do mal, não existe livre-arbítrio. Sem existência do mal, não existe o livre-arbítrio. Então, ele iria criar seres que só iriam adorá-lo sem ter a consciência do que estava fazendo. Rapaz, isso abre um leque, porque qual é a necessidade de Deus colocar uma árvore de conhecimento do bem e do mal e proibir o homem experimentar da árvore? Só uma. Tinha todos os frutos, aí Deus vai lá e coloca para que o homem já tivesse o livre-arbítrio. Mesmo na inocência, no tempo da inocência, Deus deu livre-arbítrio para o homem. E aí entra toda a questão. Você é livre. Eu não quero ninguém obrigado. E aí entra outra questão, dentro da física, né? Quando você estuda, por exemplo, o escuro existe? Existe, né? Escuro? Escuro não existe. O que é o escuro? É a ausência de luz. Por exemplo, frio existe? Agora eu aprendi, a ausência de calor, né? Mas existe o frio, velho. Agora, para ferrugem existir, tem que existir o quê? O ferro. O ferro. Então, o mal existe? É a ausência. É a ausência do quê? O mal é o quê? A ausência do quê? Do bem. É a ausência de Deus. Que é? O bem. Que é o amor, que é o total. Então, muitas das vezes, quando eu tenho conhecimento mal, não tem poder sobre mim. Então, nisso aí, o senhor está falando que o mal não existe. O que existe é a falta de Deus. É nessa perspectiva.